Olá, jovens, tudo certo? Mais um vídeo de resolução de exemplo para vocês aqui. E agora nós vamos abordar um problema de oscilação amortecida, ok? Então, o enunciado do exemplo que eu escolhi para este vídeo diz o seguinte. Na figura 15.15, essa figura aqui de baixo, o bloco possui uma massa de 1,5 kg e a constante elástica da mola é 8 newtons por metro. Ele diz que a força de amortecimento é dada por menos B dx dt, onde B é igual a 230 gramas segundo, e o bloco é puxado 12 centímetros para baixo e liberado. Então é isso aqui, ó. Vamos tentar entender, né? Então eu tenho uma mola, um bloco na vertical preso a esta mola, e abaixo desse bloco tem uma palheta, né, que fica dentro de um fluido aqui que vai gerar um amortecimento com o fator B, que é mais a força de amortecimento é menos BV aqui, né? Então a gente tem o fator de amortecimento B, que é onde esse B é conhecido, 230 gramas por segundo, o valor da massa do bloco 1,5 kg e a constante elástica da mola 8 newtons metros, todo mundo no Sistema Internacional de Medida. E ele fala que a amplitude, né, que o sistema é puxado inicialmente é 12 centímetros. Então ele desloca 12 centímetros para baixo, né? Então, ele afunda o sistema 12 centímetros e libera. Esse cara vai começar a oscilar devido à mola aqui. Entretanto, como tem esse fator de amortecimento, a amplitude deve reduzir com o tempo. Então este caso aqui é um caso típico de movimento oscilatório amortecido, né? Aí ele vai pedir lá para a gente o seguinte. A. Calcule o tempo necessário para que a amplitude das oscilações resultantes diminua para 1/3 do valor inicial. Ou seja, a amplitude aí diminuindo. Então, essa informação é importante já para a gente, tá? E B, ele pergunta quantas oscilações o bloco realiza neste intervalo de tempo. Então, vamos lá. Para começar aí o nosso problema, a gente tem o quê? Se a amplitude vai diminuindo com o tempo, não é uma amplitude que cai diretamente a zero, né, um valor mínimo, se ela continua oscilando e vai diminuindo o sistema com o tempo, na verdade, então a gente está num caso de amortecimento subamortecido, que é aquele que a gente viu em aula, né, que a amplitude vai diminuindo, mas o sistema ainda apresenta uma certa oscilação. Então, neste caso, a gente está em oscilações amortecidas, subamortecido, e a gente viu que a solução, né, para a equação diferencial desse problema aqui é uma solução com esta cara aqui, ó, aonde a posição x, né, se eu pegar um ponto de referência, por exemplo, o próprio bloco, a posição x, que depende do tempo, vai ser igual à amplitude inicial do sistema, que eu chamei de A0 aqui, um termo exponencial que descreve a redução de cada amplitude, né? Então eu tenho uma amplitude que varia com o tempo, e cosseno de ômega t mais φ, que é o termo de oscilação que se mantém, no caso do sistema amortecido subamortecido, né? Então eu tenho aqui essa expressão que descreve o desenvolvimento da posição do bloco em função do tempo. Aonde a gente tem que lembrar aí que no sistema amortecido o ômega é a frequência de oscilação que vai ser dada por raiz de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, aonde esse ômega zero é a frequência natural do sistema, caso não houvesse amortecimento, é uma frequência que depende apenas da constante elástica e da massa, ômega zero ao quadrado K sobre M, e o gama aí, né, na verdade, ele é o fator de amortecimento, né, que então fica o B, né, que depende do fluido que está aqui dentro, B dividido por 2M. A gente define essas variáveis aqui por um caso subamortecido e joga na equação diferencial para solucionar o problema, né? Então tá, então vamos lá. Na letra A o que ele está pedindo é o seguinte. Ele quer que esta amplitude aqui, ó, ele quer saber qual o tempo faz com que esta amplitude seja igual a 1/3 da amplitude inicial. Então eu vou chamar essa A0 exponencial de menos gama t, eu vou chamar isso de uma função, né, uma amplitude A que depende do tempo. Ok? Então A igual a essa amplitude que depende do tempo t aqui e que cai exponencialmente. E eu quero saber em qual instante de tempo esta relação aqui, essa função chega a 1/3 do próprio A0, onde o A0 é a amplitude inicial lá de 12 centímetros. Tá? Então, se eu quero determinar esse tempo aqui, eu tenho que A0 em ambos os lados da equação se simplifica, não vai depender desse valor, e eu tenho que a própria exponencial de menos b sobre 2m t tem que ser igual a 1/3. Para eu determinar, então, isolar esse tempo aqui, eu posso aplicar o logaritmo neperiano em ambos os lados da equação. Então, a gente tem logaritmo neperiano de e
vai cair o expoente multiplicando e logaritmo neperiano de E é 1, né? Então fica o próprio expoente aqui, ó, menos b sobre 2mt igual, aí do outro lado vai sobrar então o logaritmo de 1/3. Isolando o tempo, então, chegamos em menos 2m sobre b, ln de 1/3. Se a gente substituir agora os dados, porque a gente tem todas as informações agora, né? A massa eu já conheço, a constante de amortecimento b aí eu já conheço também, e logaritmo de 1/3 é uma constante. Então, se eu pegar e substituir esses dados, fazendo essa conta na calculadora com cuidado, a gente chega aí num tempo de aproximadamente 14,3 segundos. Então, a partir do momento que eu libero a massa, né? O sistema começa a oscilar, depois de 14,3 segundos, a amplitude que ele vai estar oscilando vai ser 1/3 da amplitude inicial de partida do meu movimento. Com isso a gente responde a letra A, agora vamos para a letra B, né, que ele pergunta quantas oscilações o bloco realiza neste intervalo de tempo. Então esse aqui é o intervalo de tempo total, eu quero saber quantas vezes ele oscila dentro desse tempo aqui. Então para resolver a letra B, o que a gente tem aí é que determinar qual que é o período de uma oscilação, né? Porque se eu conseguir determinar o período de uma única oscilação, aí eu vejo quantas vezes esse período cabe aqui dentro, né, do tempo total, 14,3 segundos. E como que eu posso determinar o período de uma única oscilação? Usando a ideia da frequência, né? Eu sei que a frequência angular aí nada mais é do que 2π sobre o período. Então eu posso isolar o período aí como sendo 2π dividido por ômega, e o ômega é essa raiz aqui, ó. Só que agora eu vou abrir, né? No lugar de ômega zero eu vou colocar k sobre m, ômega zero quadrado, vai virar k sobre m. E gama ao quadrado eu vou colocar aqui b sobre 2m ao quadrado também. Então, substituindo aí fica 2π. Eu abri aqui uma chaves, né, para colocar a raiz do jeito normal aqui que ela tá, né? Então fica a raiz de ômega zero ao quadrado, que é k sobre m, menos o gama ao quadrado, que fica então b quadrado, 4m quadrado. Peguei aqui este termo aqui, ó, e elevei ele ao quadrado, ok? Só que aí, então, esta raiz está elevada a menos 1, porque ela está no denominador aqui da nossa conta, né, do nosso período. Então, substituindo agora os dados do nosso problema, porque eu tenho todas as informações de novo. Eu sei quanto que vale as massas, sei quanto que vale a constante elástica e sei quanto que vale o B, aí, constante de amortecimento. Então, substituindo esses dados, vai aparecer aí 2π, que multiplica 8 newtons dividido por 1,5 kg menos 0,230. Perceba que eu passei aqui, né? Estava 230G, eu passei para quilogramas, tá? Para deixar todo mundo no Sistema Internacional de Medida. Então, 0,230 dividido por 4, 1,5 kg. Todo mundo ao quadrado aqui. Tira a raiz desta conta e eleva a menos 1. Então, se você fizer essa conta com cuidado na sua calculadora, é uma conta que tem que ser com cuidado, tá? Senão é bem fácil cometer um erro disso aqui na calculadora. Fazendo essa conta, você chega a um valor aí de t aproximadamente 2,7 segundos. Esse é o período, né? Então, o período de uma única oscilação. Mas não é isso que ele pede, ele quer saber quantas oscilações o sistema faz até chegar numa amplitude de 1/3 da inicial. Então, o que eu tenho que fazer aí? Se eu quero o número de oscilações, eu vou fazer o tempo total de análise, que é o 14,3 segundos, dividido pelo meu período, que é 2,7 segundos. Então, substituindo aí os valores, a gente chega num resultado de aproximadamente 5,3 oscilações. Beleza? É um exercíciozinho relativamente simples, né? Lembrando de algumas relações que a gente aprendeu em aula aqui, ele é bem simples até de ser resolvido e um exercício clássico, hein? Bem clássico aí para movimento amortecido, subamortecido, né? Mas beleza, gente. Qualquer dúvida me procurem, estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!